Ora, vamos continuar com a nossa sessão de enumeration, parte 2. Como tínhamos visto há pouco, o processo de enumeration requer sempre então que façamos múltiplas análises com vista a determinar possíveis situações que existam a nível de determinação de serviços e configurações disponibilizadas pelo próprio serviço configurado. Muitas vezes, utilização apenas da obtenção por banner grabber e scripts pode ser suficiente. No entanto, ter a noção de como funcionam os serviços para podermos nós próprios fazermos a obtenção dessa informação também é sempre relevante. Por exemplo, imaginemos que vamos analisar agora para a nossa máquina-alvo o porto 25, que neste caso específico vai nos devolver informação e dizer então aqui, segundo o Nmap, que temos o serviço de postfix SMTPD, ok? Que tem relativamente à configuração um certificado, ou seja, tem configurado o certificado em comunicação segura. Cá está. No entanto, desde logo podemos avaliar que, com base no certificado que está a ser gerado, é um certificado default, que não tem informação de forma correta e que, mais uma vez, está a disponibilizar informação sobre o sistema operativo da máquina. Mais uma vez, iríamos colocar esta informação como informação de relatório, ok? Neste caso, serviço 25 SMTPD, ok? Iríamos então colocar aqui que deve ser alterado o certificado por vários motivos. Primeiro, porque o command name está com o nome da máquina, ok? E também como é possível rapidamente ver, o certificado já está expirado e já não se encontra válido, ok? Ou seja, várias informações então aqui que fazem com que deverá ser alterado esta informação, inclusive a informação do país não faz sentido, a informação da organização também está completamente default, ok? Ou seja, neste caso iríamos apresentar aqui uma informação média-alta, ok? Pelo simples facto de que temos a usar um certificado que já não é válido. As pessoas que utilizam um certificado deste tipo correm o risco de estar a aceder à informação eventualmente inválida. Pelo simples facto de também apresentar o nome do sistema operativo. Também, desde logo, incrementa alguma vulnerabilidade. Ora, de seguida, relativamente aos comandos, basicamente tem a ver com a informação relativamente à configuração do servidor para que o cliente possa fazer as suas ligações. Neste caso específico, reparem que está a transmitir o nome da máquina e o nome do domínio, que é o normalíssimo, ok? Nada de indicar quanto a isto, e que existe o size, ou seja, o tamanho máximo atribuído para os e-mails, o que deve estar sempre presente. Neste caso específico temos de 10 megas, ok? Deve haver sempre a definição do tamanho máximo dos e-mails a serem utilizados para evitar, mais uma vez, possibilidade de denial of service, injetando mails com anexos muito grandes, forçando a máquina servidora a gastar muito tempo nas verificações antivírus ou anti-spam que eventualmente existam, ou depois no processo de forwarding dos respectivos mails. Relativamente às ciphers,
aos algoritmos de encriptação utilizados. Verificamos aqui SSL V2, ou seja, tudo bem, ou seja, a ativação do suporte para V2. No entanto, temos aqui a utilização de um algoritmo que convenientemente já não deve ser utilizado. Neste momento temos a utilização do algoritmo de 64 bits que não é já recomendado. Atualmente tudo superior a tudo 128 ou superior é o que é recomendado. Por isso, mais uma vez, iríamos também referir que a nível da cipher, a nível de algoritmos, deveria ser retirado este algoritmo, ou seja, desativar a possibilidade de utilização deste algoritmo, pois é um algoritmo que já tem um número de bits insuficientes para a realidade atual. Ok? Mais uma vez, médio alto, desativar, e a opção seria desativar este algoritmo. Desativar o algoritmo, ok? Ou seja, para que seja evitado. No entanto, mais uma vez, isto foi o resultado do Nmap. Se pesquisarmos relativamente ao SMTP, ou seja, se procurarmos aqui, existe aqui um conjunto de scripts que eventualmente nos permitem fazer recolha adicional de informação. No entanto, poderemos nós próprios fazer ou tentar fazer essa recolha fazendo-se passar por um cliente, neste caso específico, um cliente SMTP. Para isso temos que escolher, temos que perceber o protocolo, temos que perceber que tipo de técnicas e comandos utilizam para fazer a ligação. No caso do SMTP, basicamente faz um pedido normalíssimo, neste caso ao porto 25, faz um pedido então à respectiva máquina, a máquina identifica-se e o passo seguinte é com o comando fazer a pergunta ao respectivo servidor pela sua configuração. E cá está, imediatamente ele vai devolver a lista dos comandos estes, foi a lista de configuração que está também a ser devolvida pelo Nmap. A partir daqui poderemos tentar enumerar utilizadores, perceber se os utilizadores existem ou não existem. Podemos tentar, por exemplo, mandar um mail from root, tentar perceber se a máquina está ou não preparada para autenticações. Cá está, neste caso ele valida que o utilizador existe, não faz qualquer tipo de autenticação, e imediatamente teríamos que colocar no relatório que está a validar automaticamente os utilizadores, não está a haver autenticação por parte dos utilizadores. Eventualmente podemos fazer outro teste adicional, que é a possibilidade de ele aceitar o relay, ou seja, aceitar um domínio para o qual não está configurado. Por exemplo, se nós tentarmos aqui injetarmos informação do a.a.a, algo assim do tipo, ele está configurado para o domínio local domain. Se eu tentar utilizar um utilizador, ou se tentar enviar um mail de um servidor de um domínio que não pertença ao domínio configurado, vamos verificar como ele se comporta. Neste caso ele aceita, ok? E imediatamente nós poderemos partir aqui do princípio que este serviço está mal configurado, aceitando então que lhe sejam injetados comunicações de fontes que não estão previamente configuradas na sua configuração, ok? Ou seja, cá está, podemos ser nós manualmente a fazer todo este processo, ok? Em vez de recorrermos a scripts, percebendo nós como funciona o protocolo e fazendo nós o levantamento e a recolha da respectiva informação. Algo parecido
Com isto, por exemplo, outro protocolo, por exemplo, o protocolo 111, basicamente define aqui que é o RPC byte. Vamos tentar perceber sim ou não. Mais uma vez podemos usar o Nmap para fazer esse levantamento. Basicamente o RPC Bind é o serviço de Remote Procedure Count, ou seja, disponibiliza execução remota de procedimentos nos sistemas operativos. Neste caso específico, a informação do RPC Bind é que está associado a vários serviços, e neste caso específico os serviços são os serviços de NFS e de Mount, ou seja, basicamente partilha de recursos por NFS. A partir daqui, mais uma vez, podíamos no mesmo utilizar o Nmap para continuar a fazer esse percurso, ou tentar usar os clientes dos respectivos serviços para perceber até que ponto eu, fazendo o trabalho do nosso respectivo cliente, consigo ou não obter informação adicional. Para isso, podia usar, por exemplo, o ShowMount, que é um cliente NFS, e tentar perceber que tipo de partilhas existem ou existem disponibilizadas no respectivo servidor. Neste caso específico, cá está uma partilha de raiz. Isto imediatamente iria para crítico no relatório, ou seja, obrigaria um telefonema imediato à instituição a dizer que partilhar a raiz para toda a gente é um erro crasso, ok? Pois imediatamente toda a gente pode aceder à respectiva informação de todo o sistema operativo, ou seja, ter acesso eventualmente a informação como o shadow, que é então os hashes das passwords, ou eventualmente a todos os ficheiros de configuração, a ficheiros que eventualmente tenham base de dados, etc. Ou seja, permitindo acesso a todo o sistema operativo. É um erro crasso, ou seja, isto iria permitir fazermos algo do tipo, criar, por exemplo, aqui uma diretoria, no meu caso já existe, criar uma diretoria e depois proceder ao mount da respectiva partilha, ok? Ou seja, mount-t NFS, o nosso target e a pasta que ele partilhou, fazer o mount aqui no meu R92, na minha diretoria, e neste caso específico o que iria acontecer é que ele iria me permitir, ou seja, aceder a toda a informação que iria estar dentro da respectiva máquina. Cá está, ou seja, um conteúdo bastante, ou seja, todo o conteúdo da respectiva máquina, e cá está um erro crítico para disponibilizar. Cá está, ou seja, em vez de utilizarmos os scripts, podemos ser nós manualmente a fazer toda esta interação. Por exemplo, mais um exemplo, o 139, o 445, basicamente estando a permitir estes dois portos no nosso Linux, aparentemente não será nenhuma Active Directory que está a funcionar, mas sim um serviço que implementa o protocolo NetBIOS, provavelmente o Samba. Mais uma vez poderíamos usar o Nmap para fazer essa validação, ok? E mais uma vez também poderíamos, em vez de utilizar o Nmap, recorrer ao cliente SMB, eventualmente o cliente SMB Client. Ora, cá está, neste caso, reparem a informação que foi devolvida, SMB, que está a correr o Samba SMB 300 Debian, ok? Dá-nos informação relativamente à configuração do respectivo serviço, mas também posso rapidamente SMB Client, não era bem isto que eu queria apresentar, isto é mais à frente, ou seja, poderia fazer simplesmente SMB Client, -L, e forçar aqui o acesso à nossa máquina-alvo, ok? Por forma a que ele nos solicitasse
algum tipo de informação, ok? E neste caso específico, reparem, eu faço o SMB Client, ele pergunta-me por informação relativamente ao utilizador, eu faço um Enter e ele diz-me logo, ou seja, no momento de qualquer tipo de autenticação, e ele diz-me que a informação Login Anonymous is successful, ou seja, cá está, não deve ser permitido o acesso com base em informação anónima e desde logo apresentou-me a lista de pastas partilhadas, disponibilizadas no respectivo serviço. Ou seja, mais uma vez, informação pertinente, colocar que deve ser desativado o Login Anonymous, obrigando a todos os utilizadores a autenticar-se para obter informação relativamente a pastas partilhadas. Ok? Pronto, ou seja, tudo isto é informação relevante de ser capturada para perceber o que é que pode estar menos bem configurado e, mais uma vez, podem usar comandos, podem usar ferramentas. O Nmap é uma das ferramentas, existem muitas outras ferramentas que podem utilizar neste processo de enumeration, mas podem também usar as versões cliente dos vossos protocolos e fazerem manualmente todo este processo de recolha de informação. Por exemplo, aqui um último exemplo. Temos, por exemplo, o Porta 53, que basicamente, normalmente, costuma estar a correr o DNS. Podemos fazer aqui uma pesquisa rápida, tentar perceber o que é que está a correr no Porto 53. Em princípio, será o serviço de DNS, ok? A resolução de nomes em IPs e vice-versa. E, mais uma vez, cá está a dizer que está a correr o ISC BY 942, cá está, ou seja, a correr o serviço de DNS. Mais uma vez, poderíamos tentar encontrar dentro dos scripts, e existem vários scripts que eventualmente nos permitiam ir buscar mais informação, mas mais uma vez podemos ser nós manualmente a utilizar, por exemplo, um cliente, neste caso, por exemplo, o DIG, que nos permite fazer pesquisas, ok? Basicamente o DIG é um cliente de DNS, que já usámos na fase do enumeration, na fase do footprinting, e basicamente podemos perguntar ao próprio servidor se ele sabe traduzir o seu nome, ou seja, se existe ou não alguma tradução reverse que exista configurado no respectivo serviço. Ora, neste caso específico estou a receber timeouts, há aqui provavelmente alguma coisa no servidor, na própria máquina alvo, que já não está a correr corretamente, provavelmente com todos os nossos testes, ok, mas aqui até está a correr, ok? Ou seja, basicamente ele não conseguiu traduzir o seu próprio IP. Se perguntarmos pelo localhost para tentar traduzir a sua própria rede, ele diz, sim senhora, consegue fazer a tradução e traduz para 127.0.0.1. Podemos tentar perguntar, nesse caso então, quais são os servidores que ele tem de name servers, e neste caso ele diz que os seus name servers são ele próprio, ou seja, a própria máquina, o 127.0.0.1, é o próprio servidor que está a disponibilizar, e a partir daqui podemos tentar fazer, pesquisas por qual é o servidor de mail. Neste caso, ele diz que não tem qualquer tipo de servidor de mail, ok? E que, mais uma vez, aqui relativamente ao Authority SOA, este é o domínio que está configurado na máquina, este é o servidor DNS e este é o mail associado ao administrador do servidor de DNS. Neste caso, podemos ver que é uma configuração default para uma instalação localhost, ok? Provavelmente sendo uma configuração local, podemos tentar fazer-se passar por um servidor secundário, tentando fazer o pedido da transferência
de informação e cá está, ele imediatamente transfere toda a configuração que tem e, como podemos verificar, é a informação genérica de uma instalação normal do respectivo servidor. Pronto, ou seja, isto é só para vocês verem que muitas vezes, utilizando também os clientes e conhecendo os protocolos, podem vocês fazer toda esta recolha de informação, a recolha esta que, mais uma vez, não há um ponto onde se diga este tópico ou quando executar estes comandos parou. Tal como falámos na sessão da recolha de informação no footprinting, a ideia é executarmos vários comandos e várias técnicas e quando a informação obtida, toda ela for repetida, é porque em princípio temos o footprinting desse protocolo terminado e podemos avançar para o protocolo e a análise do serviço seguinte. Ora, ficamos então por aqui com o processo de enumeração, que é sempre neste formato, ou seja, extremamente repetitivo, e nas próximas sessões iremos saltar para o módulo seguinte, que será o módulo 5, onde vamos fazer a introdução ao módulo do penetration, ou seja, os testes de penetração para os vários serviços e recolhendo a informação destas falhas que fomos encontrando ao longo da pesquisa de informação.